Só um momento, dá licença. Com a autorização de Sua Excelência o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, professor Dr. Augusto Santos Silva, o Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, declara aberta a sessão de lançamento do livro Relação da Primeira Viagem em Torno do Mundo, de António Pigafetta. Vai usar a palavra o Presidente da Academia de Marinha. Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, de novo o saúdo nesta sua segunda presença na Academia de Marinha, ambas relacionadas com o feito de Fernão de Magalhães, que continuamos a comemorar. Será sempre bem-vindo a esta Academia, como Ministro de Portugal ou como ilustre professor que é. Mas não escondo que muito gostaria que em próxima visita não estivéssemos a comemorar feitos do passado, mas sim ações do presente, marcantes de um novo regresso de Portugal ao mar. Senhor Ministro da Defesa Nacional, mais de 2 anos passados desde a sua última visita, a Academia de Marinha saúda-o de novo, reiterando as palavras que então lhe dirigi, manifestando a esperança de encontrar em Vossa Excelência, através do Comandante da Marinha, o respaldo, o apoio e a sensibilidade para as atividades académicas que as restantes academias nacionais encontram nas respectivas tutelas da cultura e da ciência. Através da classe de História Marítima, esta Academia recorda-nos sempre como Portugal foi grande quando se virou para o mar. As sessões de artes, letras e ciências lembram-nos, por sua vez, a forte vontade que teve que existir para que tal desígnio se pudesse concretizar. Senhor Almirante, Chefe de Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, seja de novo bem-vindo a esta sua casa de ciência e cultura. A Academia de Marinha deseja que o seu mandato, recentemente iniciado e apostado na construção de uma marinha holística, útil, significativa, pronta e focada, as palavras são suas, constitua uma componente marcante, se não mesmo o próprio motor de um futuro Portugal marítimo. Uma saudação muito especial aos membros do Corpo Diplomático aqui presentes. Não estão todos, mas eu vou fazer de conta que estão. Cumprimento o Sr. Ministro Plenipotenciário em representação do Sr. Embaixador de Cabo Verde, a Sra. Embaixadora das Filipinas, o Sr. Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário em representação da Sra. Embaixadora do Reino de Espanha, a Sra. Embaixadora de Timor-Leste e o Sr. Embaixador do Uruguai. Senhores académicos, senhores convidados, a todos saúdo. Mas não posso deixar de expressar a minha gratidão pela escolha da Academia de Marinha para o lançamento desta obra notável que, graças ao cuidado de um culto e dedicado sobrevivente desta expedição, Pigafetta, um herói improvável, nos veio permitir conhecer detalhes deste feito, não só notável, mas também heróico, do português Fernão de Magalhães e completado por Elcano. Há, pois, que saudar a iniciativa da publicação deste texto, para o que contribuíram a Imprensa Nacional Casa da Moeda, que é aqui representada pelo seu diretor de Edições e Cultura, o Sr. Dr. Duarte Azinheira, bem como a estrutura de missão para as comemorações do 5º centenário da primeira viagem de circunnavegação, também aqui representada pelo seu presidente, o Sr. Dr. José Marques, pela mão do qual Fernão de Magalhães e o seu feito deixou de ser mais conhecido no estrangeiro que no seu país de origem. Saúde, finalmente, não só a mestre Joana Lima, responsável pela tradução a partir da versão francesa, como também e intencionalmente deixado para o fim, o Sr. Professor Henrique Leitão. Mesmo que não tivesse tido qualquer responsabilidade na produção desta obra, e todos sabemos que teve, ele vai ser o responsável por uma lição sobre o tema do livro que aqui hoje nos vai ser apresentado, que, bem a seu modo, será excelente, brilhante, esclarecedora e cativante. E estou certo que nada há risco ao expressar-me por antecipação. É que é sempre assim. Muito obrigado. Vai usar a palavra o Presidente da Estrutura de Missão para as comemorações do 5º centenário da circunnavegação comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães, Dr. José Marques.
Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Professor Augusto Santos Silva, Excelentíssimo Ministro da Defesa Nacional, Professor João Gomes Cravinho, Excelentíssimo Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, Almirante Henrique Gouveia Melo, Excelentíssimo Sr. Presidente da Academia Marinha, Almirante Vidal Abreu, Senhoras Embaixadoras, Senhores Embaixadores e demais representantes diplomáticos aqui presentes, Senhor Diretor de Edições e Cultura da Imprensa Nacional Casa da Moeda, Dr. Duarte Azinheira, cara Mestre Joana Lima, estimado Professor Henrique Leitão, distintos membros da Academia de Marinha, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, permitam-me agradecer a presença de todos e agradecer à Academia de Marinha, na pessoa do seu Presidente, Almirante Vidal Abreu, a oportunidade de nos acolher para assinalar o lançamento desta magnífica edição da relação da primeira viagem em torno do mundo de António Pigafetta, neste espaço que nos habituou já a grandes eventos e sessões académicas de elevado interesse histórico, científico e cultural. Como sabem, tem sido o desígnio da estrutura de missão organizar e promover diferentes ações associadas aos 500 anos da primeira volta ao mundo, em articulação com as demais instituições de ensino superior, instituições científicas, autarquias locais e demais entidades públicas e privadas. Um incentivo à reflexão plural sobre o passado, abrindo novas oportunidades de diálogo no presente e de construção de novas pontes para o futuro de forma colaborativa, multicultural, a que estas comemorações nos convocam e desafiam. É neste contexto que a estrutura da missão tem vindo a desenvolver diversos projetos editoriais, enriquecendo o acervo bibliográfico relativo à primeira viagem de circunnavegação e ao legado do navegador português Fernão Magalhães, sendo esta obra o mais recente exemplo. E esta é uma publicação muito especial, como edição cuidada e anotada do famoso relato vivenciado pelo nobre vicentino António Pigafetta, um dos 18 sobreviventes que, a bordo da nau Vitória, comandada por Sebastião Elcano, completaram a primeira viagem de circunnavegação. Este famoso relato constitui um documento essencial para compreender a mais arrojada expedição náutica concebida e liderada por Fernão Magalhães, que revelaria a verdadeira dimensão do planeta maioritariamente oceano e circunnavegável. Sem esta narrativa, seria difícil imaginar o que saberíamos hoje sobre as 5 naus que partiram nos alvores do século XVI de Sanlúcar de Barrameda à procura de uma rota para as Molucas por Ocidente. As expectativas vividas pelos seus protagonistas, os povos, as culturas, a diversidade natural do mundo que conheceram e, sobretudo, o real impacto desta jornada para o conhecimento. Daí a importância de trazer a público a obra que apresentamos aqui hoje e a razão por que acompanhamos e apoiamos esta edição. Como legado destas comemorações, ficará uma edição de referência, a primeira tradução portuguesa do texto crítico estabelecido pelo historiador italiano Andrea Canova, daquela que corresponderá à versão mais próxima do original de António Pigafetta, dirigida tanto a um público não especializado como a um público académico. Assim, compete-me em nome da estrutura de missão a que presido, dirigir um agradecimento muito especial a todos aqueles que mais diretamente se envolveram na concretização deste projeto. À mestre Joana Lima, brilhante investigadora do projeto Router, por acolher este desafio, empreendendo com elevado rigor e profissionalismo o trabalho filotrópico e de comparação de todos os testemunhos originais, bem como na edição, tradução e anotação da presente edição. Eu peço desculpa, filológico. Uma palavra de agradecimento ao professor Henrique Leitão pela sua mentoria e dedicação ao projeto, e ao Dr. Duarte Azinheira, que desde a primeira hora associou a imprensa nacional a mais uma edição integrada no seu leque de oferta literária à temática e ao legado de Fernão Magalhães e da viagem de circunnavegação. Por intermédio do Sr. Ministro da Defesa e do Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada, um agradecimento também à Marinha Portuguesa pela permanente disponibilidade de colaboração. É imperativo reconhecer que, ao longo destes anos, temos encontrado nos diferentes representantes da Marinha Portuguesa um espírito colaborativo, sempre presente e muitas vezes determinante para muitas das atividades do programa comemorativo do 5º centenário da circunnavegação. A cerimónia de hoje é um testemunho desse espírito.
A terminar, um último agradecimento ao Sr. Professor Augusto Santos Silva. Se me permitem, merece relevo especial. Não só é justo, como também é um dever reconhecer publicamente que o caminho para este livro se inicia com um desafio lançado por Sr. Ministro à estrutura de missão e que mereceu toda a sua dedicação desde esse dia até à sua execução. É para mim um grande privilégio poder partilhar com o Sr. Ministro o lançamento deste livro e aproveitar a ocasião para lhe agradecer especial dedicação à nossa missão, não apenas como Presidente, delegado da Comissão Nacional das Comemorações, mas também pelo seu contributo e do seu Ministério, sempre presente e sistemático na qualificação da ação inerente a estas comemorações. Sr. Ministro, muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, num contexto muito difícil para todos nós, face à realidade da pandemia da Covid-19, a estrutura de missão tem vindo a desenvolver o seu programa de comemorações sempre com grande margem de incerteza. Todavia, com grande determinação, das diferentes entidades parceiras públicas e privadas, como é o caso da Marinha Portuguesa, foi possível encontrar formas resolutivas de planear e concretizar em 2021 cerca de 200 de atividades. Por isso, a terminar, e caso não tenham tido ainda a oportunidade, deixo o convite para assistirem ao pequeno vídeo disponível no ecrã existente à entrada. Uma perspectiva de 5 minutos sobre as iniciativas abrangentes que nos foi possível concluir no passado ano de 2021. Muito obrigado. Vai usar a palavra o diretor editorial e de cultura da Imprensa Nacional Casa da Moeda, Dr. Duarte Azinheira. Muito boa tarde, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Sr. Ministro da Defesa Nacional, Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada, Sr. Presidente da Academia de Marinha, Sr. Presidente da Estrutura de Missão para as Comemorações do 5º Centenário da Circunnavegação, Sr. Professor Henrique Leitão, Sra. Doutora Joana Lima. A Imprensa Nacional cumpriu em 2018 2 séculos e meio de atividade. Um percurso iniciado em 1768 com o estabelecimento da imprensa régia, que passa com o liberalismo, em 1833, a designar-se Imprensa Nacional, herdeira de uma ampla experiência editorial e de um vastíssimo catálogo. A preservação e a divulgação da memória e do património comuns da cultura portuguesa, a par da promoção dos valores democráticos e de cidadania, constituem a missão da Imprensa Nacional, hoje a chancela editorial da INCM. A renovação aliada à memória, conjuntamente com obras e autores consagrados de temas e coleções tradicionais, surgem novos autores e inauguram-se coleções que conferem à linha editorial da editora pública o timbre que a mantém em consonância com a contemporaneidade. A Imprensa Nacional não concorre com as editoras privadas. Tem antes um papel supletivo. A editora pública assegura que textos fundamentais para a língua e cultura portuguesas estão disponíveis nas melhores edições, mesmo quando não é economicamente viável a sua publicação. A face mais visível da atuação da Imprensa Nacional é precisamente o seu plano editorial, que todos os anos assegura a edição de 70 a 90 novos títulos. A editora pública tem hoje um catálogo com mais de 1.500 títulos ativos e cerca de 70 no Plano Nacional de Leitura e uma presença digital cada vez mais visível. As transformações tecnológicas dos últimos anos mudaram o mundo e a forma de comunicar. O mundo digital massificou-se, trazendo novas possibilidades de acesso à informação e à leitura. O futuro e o presente da editora pública passam necessariamente pelo reforço do catálogo digital e pela aposta na desmaterialização do seu acervo, o que permite à Imprensa Nacional chegar mais longe e levar a cultura até às pessoas. Nos últimos 2 anos, têm sido empreendidos esforços vários para tornar esta realidade possível. A Imprensa Nacional tem hoje um novo site disponível que conta com milhares de conteúdos disponíveis em acesso aberto, totalmente orientado para as letras, artes e cultura, bem como para a história e para o património da Imprensa Nacional. Nesta plataforma disponibilizamos audiolivros, podcasts, vídeos e quase 300 de títulos em PDF de forma totalmente gratuita e partilhável e em permanente crescimento.
A aposta no digital por parte da imprensa nacional é inequivocamente um veículo privilegiado para a democratização do acesso à cultura e à leitura e vem reforçar a missão de serviço público da imprensa nacional, refletindo o posicionamento mais atual e contemporâneo de uma instituição que conta já com mais de 250 anos de existência. O livro que agora apresentamos, António Pigafetta, Relação da Primeira Viagem em Torno do Mundo, é um documento de extraordinária importância por ser a primeira tradução portuguesa feita a partir do texto crítico estabelecido pelo historiador italiano Andrea Canova em 1999, resultado de um cuidado trabalho filológico e de comparação de todos os testemunhos originais. Trata-se, por isso, de uma tradução feita a partir daquela que corresponde à versão mais próxima do original de Pigafetta. A magnífica introdução de Joana Lima, bem como as quase 300 notas de enquadramento, tornam sem margem para dúvidas este trabalho na edição canónica da relação de António Pigafetta em língua portuguesa. No âmbito destas comemorações do 5º centenário da viagem de circunnavegação, a imprensa nacional publicou, para além deste livro que agora apresentamos, a Agenda Magalhães, em 2019, e um maravilhoso livro infanto-juvenil, Fernão Magalhães, o homem que se transformou em planeta, de António Jorge Gonçalves e Luís Almeida Martins. Também a Casa da Moeda cunhou uma série de 4 moedas, 3, aliás, a 4ª sairá agora proximamente. Por isso, neste contexto, é muito importante realçar a política de parcerias que tem permitido recuperar a visibilidade e o reconhecimento do trabalho da editora pública. Trata-se de um trabalho realizado através de coedições com grandes instituições e equipamentos culturais. Esta prática revela a abertura da imprensa nacional, mas também uma estratégia de maximização da sua relevância cultural. Este exercício torna cada vez mais influentes e relevantes o papel editorial da imprensa nacional, apoiado numa rede de alianças sólidas e variadas. A imprensa nacional é hoje parceira de instituições culturais de referência, como o Museu Nacional da Arte Antiga, o Museu Nacional de Arqueologia, o Palácio Nacional da Ajuda, o Museu da Presença da República, o Teatro Nacional de São Carlos, a Companhia Nacional de Bailado, o Teatro Nacional Dona Maria, o Plano Nacional das Artes, a Fundação Gulbenkian ou a estrutura de missão para as comemorações do 5º centenário da circunnavegação, a par de muitas outras instituições, ministérios e departamentos públicos. Agradecemos muito ao professor Henrique Leitão e à doutora Joana Lima a confiança depositada. Agradecemos também na pessoa do Dr. José Marques o ambiente de total colaboração e solidariedade institucional em que tem sido possível desenvolver os projetos editoriais realizados em parceria. Por fim, um reconhecido agradecimento à Academia de Marinha pela forma como nos estão a receber neste magnífico espaço. Muito obrigado. Vai usar a palavra a responsável pela tradução e anotação da obra, mestre Joana Lima. Muito boa tarde. Saúdo Sua Excelência o Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, Professor Dr. Augusto Santos Silva, Sua Excelência o Sr. Ministro da Defesa Nacional, Professor Dr. João Gomes Cravinho, Sua Excelência o Almirante-Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Henrique de Gouveia e Melo, o Sr. Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, o Sr. Diretor Editorial e de Cultura da Imprensa Nacional Casa da Moeda, o Professor Dr. Duarte Azinheira, o Diretor de Estrutura da Missão para as comemorações do 5º centenário da primeira viagem de circunnavegação comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães, Dr. José Marques, o Sr. Professor Dr. Henrique Leitão, os Srs. Diplomatas e os Srs. Académicos. Sem o interesse, o empenho, as diligências realizadas, o cuidado, a generosidade e a gentileza daqueles que menciono, esta edição da Relação da Primeira Viagem em Torno do Mundo, de António Pigafetta, que traduzi e editei e é hoje aqui apresentada, não seria possível. Com efeito, este é um livro nascido no seio de uma equipa de investigadores muito especial, da qual faço parte. Enquanto doutoranda em História e Filosofia da Ciência, o projeto Rutter, liderado pelo professor Henrique Leitão e que tem como casa o Centro Interuniversitário da História das Ciências e da Tecnologia, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Foi precisamente aí que, numa conversa entre a história da ciência e a literatura do início da era moderna, com o professor Henrique Leitão, e face à inexistência à data de uma tradução direta do italiano do texto em que António Pigafetta registou e transfigurou a primeira viagem de circunnavegação, que despontou a ideia de colmatar essa então lacuna editorial. Sem que imaginasse ainda o feliz cruzamento que se iria dar entre esta tradução e o interesse de Sua Excelência, o Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros e da estrutura de missão na sua publicação, este momento embrionário do livro foi de maravilha pelo texto de Pigafetta, pela sua beleza enquanto artefacto literário, pela sua relevância enquanto documento histórico e, se me permitem, numa nota mais pessoal, pela proximidade que eu, enquanto antiga leitora do Instituto Camões na Indonésia, 500 anos depois da viagem magalhânica, senti com a experiência destes homens no Sudeste Asiático. A minha memória das pessoas, das cores, dos cheiros, dos sabores que há entre o Oceano Índico e o Pacífico terá tido um inegável peso num gesto inicial de ler este texto de Pigafetta nas suas diversas formas, os seus 4 manuscritos, as suas edições em italiano e francês e diversas traduções para o inglês, o espanhol e o português. Se todas estas versões do livro de Pigafetta são atravessadas pelo espanto face a um extraordinário novo mundo, oferecendo-nos ainda informações de enorme interesse histórico, uma edição destacou-se entre as demais, como já foi aqui referido, a do professor Dr. Andrea Canova, que em 1999 realizou um trabalho filológico extraordinário de estudo dos 4 manuscritos sobreviventes do texto de Pigafetta e da edição Princeps desta obra, a partir de cujo estudo estabeleceu aquela que parece ser a versão mais aproximada do que seria o livro de Pigafetta, que na sua forma original está, como sabemos, perdido. Após esta leitura comparatista entre edições, a de Canova foi eleita como o texto base para fazer algumas experiências de tradução. Experiências que conduziram ao processo de construção do livro, que contou desde o início com a generosidade do professor Dr. Henrique Leitão, que amavelmente o foi lendo, tecendo comentários que em tudo o ajudaram a concretizar e que teve a gentileza de escrever o seu prefácio. Um processo de tradução que foi igualmente muito enriquecido do ponto de vista linguístico e do ponto de vista histórico por conversas sobre a viagem tidas com os meus colegas investigadores do projeto Rutter. Desde esse primeiro momento, foi claro para mim o que deveria ambicionar para o trabalho de tradução do texto de Pigafetta editado por Canova. A minha formação em estudos clássicos e em estudos literários conduziu a que me dedicasse a tentar preservar a beleza, a elegância e a limpidez retóricas do texto, marcas da educação renascentista do autor e da influência de uma tradição de literatura de viagens aí incrustada, onde podemos encontrar desde Marco Polo a Tomé Pires, passando por Ludovico de Varthema e Niccolò di Conti. Para tal, pareceu-me crucial procurar manter o rigor semântico do texto, que oscila entre vários níveis de língua, do popular ao erudito, contendo variedíssimos termos técnicos, tecnológicos e científicos ligados à navegação, e diversos idiomas, desde o italiano nativo do autor aos iberismos típicos da linguagem náutica do século XVI, falados cotidianamente pela tripulação da viagem, passando pelo tupi-guarani dos nativos brasileiros, pelo terroelche da região patagónica, ao cebuano do arquipélago filipino, ao malaio-indonésio das Ilhas Molucas. Se na escolha de cada palavra traduzida pesei o seu significado, a sua etimologia, a sua fonética, de modo a encontrar a melhor versão para o português do termo original, o mesmo exercício de ponderação foi realizado no que diz respeito à sintase do texto de Pigafetta. Ainda que a sua obra não seja constituída por orações particularmente complexas, apresenta uma construção frásica latinizante própria do seu tempo, que tentei respeitar, não alterando praticamente qualquer constituinte frásico ao longo de todo o livro e fazendo uma alteração da pontuação muito pouco significativa. Procurei assim fazer uma tradução de cariz conservador, a nível vocabular, a nível sintático, tentando ser fiel em português ao original em italiano, tanto quanto uma tradução poderá ser, já sabemos.
A minha preocupação com esta fidelidade textual, de certo comum à maioria dos tradutores, teve em consideração os diferentes possíveis públicos para este livro. Os leitores mais generalistas, para que se deliciem com o colorido narrativo da viagem numa versão escorreita do texto de Pigafetta, e os leitores mais especializados, para que neste documento histórico encontrem informação precisa sobre o mundo do início da era moderna e tão extraordinária viagem em torno do globo. Para este fim, a estas preocupações linguísticas e estilísticas acrescentem algum aparato crítico para que possa apoiar a leitura do livro, composto por um momento introdutório no qual ensaio uma história textual da obra de Pigafetta, tendo em consideração o pouco que se sabe sobre a biografia do autor, a sua genealogia, a sua educação literária, o seu ingresso na viagem de Magalhães, a sua movimentação na Europa, a quando do regresso da viagem e as suas relações com potenciais mecenas deste livro, e também ainda recriando a história editorial do texto, desde a sua edição Princeps em 1526 até à edição de Andrea Canova no final do século XX. Esta introdução e esta tradução são acompanhadas por um conjunto de anotações a referências do foro lexical, histórico, etnográfico, geográfico, náutico, biológico e literário sobre o mundo pelo qual Pigafetta viajou, bem como por ainda bibliografia, com certeza. Se para um público mais generalista este aparato crítico poderá ser importante para compreender questões relacionadas com o texto e a viagem, certamente não se esgotará para um público especializado que encontrará estudos mais alargados acerca do tema noutras obras de história sobre a viagem de Fernão de Magalhães, um empreendimento humano cuja complexidade não se encerra nesta edição. Concluo desejando que este livro, um clássico da literatura mundial, que o professor Henrique Leitão irá apresentar de seguida, cuja edição foi feita com o rigor e a atenção que um texto desta natureza merece, também graças ao minucioso trabalho de edição da imprensa nacional Casa da Moeda, leva às mais diferentes pessoas o espanto e a maravilha de quem viu a redondeza inteira do mundo pela primeira vez. Muito obrigada. Vai proceder-se à apresentação do livro Relação da Primeira Viagem em Torno do Mundo, de António Pigafetta, pelo professor Dr. Henrique Leitão. Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Sr. Ministro da Defesa Nacional, Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada, Sr. Presidente da Academia de Marinha, Sr. Presidente da Estrutura de Missão para as comemorações do 5º centenário da Viagem de Circunnavegação, Sr. Diretor Editorial e de Cultura da Imprensa Nacional de Casa da Moeda, Srs. Embaixadores, Srs. Académicos, caros colegas, eu queria começar com 2 ou 3 agradecimentos muito breves, mas que são, digamos, absolutamente necessários, e depois alguma explicação do que é que vou tentar fazer nos próximos 15, 20 minutos. Queria, obviamente, agradecer ao Dr. José Marques e à Estrutura de Missão, com quem já fizemos vários outros livros, e com quem tenho a certeza que, se as comemorações continuassem em 2033, ainda faríamos muitos mais. Muito obrigado pelo empenho com que tem sido e pelo apoio que tem-nos dado e pelo entendimento que se gerou entre a estrutura de missão e os académicos que fazem este trabalho mais do ponto de vista da investigação. Obviamente, um agradecimento muito especial à Academia de Marinha. A Marinha, de facto, é uma casa que se tem vindo, já com grandes pergaminhos, mas que tem vindo cada vez mais a afirmar como um centro absolutamente indispensável da vida da cultura em Portugal. E digamos, a ligação às múltiplas atividades em torno da viagem de Magalhães são mais uma vez mais prova disso. E também um agradecimento à Imprensa Nacional de Casa da Moeda, enfim, como se sabe, uma instituição de absoluta referência no panorama cultural e editorial português. Portanto, este livro é publicado num contexto muito particular de instituições que se congregam para fazer. No final, farei um agradecimento especial à doutora Joana Lima, a quem todos ficamos agora a dever uma obra maravilhosa. E o meu propósito aqui é tentar explicar porque é que isto é assim. Mas tenho a sensação que vou começar por decepcionar o almirante Vidal Abreu, o que já não será a primeira vez, certamente, porque não vou fazer nenhuma lição. Não vou fazer nenhuma lição. O texto de Pigafetta é suficientemente bem conhecido dos que estão aqui, mesmo se não em detalhe,
nós sabemos de que trata, sabemos mais ou menos do que está lá, a tal ponto que me pareceu que o mais importante era não fazer uma apresentação muito estruturada, mas chamar a atenção para os pontos realmente importantes desta obra, porque é que ela merece e porque é que ela é tão importante de ser lida e porque é que, em particular, esta tradução cumpre de maneira exemplar a função de a divulgar. A Relazione del primo viaggio attorno al mondo, a relação da primeira viagem em torno do mundo, António Pigafetta, é o documento mais famoso e é possivelmente o mais importante de todos quantos estão associados à célebre viagem, começada por Fernando Magalhães e terminada por Juan Sebastián de Elcano, a viagem de circunnavegação. E é só por isso, por ser talvez o documento mais famoso dessa viagem, um dos mais notáveis relatos de viagem de todos os tempos. Só fazer um pequeno parênteses, a viagem de circunnavegação, está relativamente bem documentada, pelo menos comparando com outras viagens da época. Há muitos documentos sobre a fase de preparação, há um conjunto bastante apreciável de documentos que se referem à própria viagem em si, e há uma documentação abundantíssima sobre as consequências da viagem, o que se passa a seguir. Mas dentre este mundo de documentação muito diferente, há um que se distingue de todos eles. E é este, a relação de Pigafetta. Os factos fundamentais que estão na origem deste texto extraordinário são bem conhecidos. Oriundo de uma família nobre de Vicenza, Pigafetta embarcou como sobressalente na frota de 5 navios liderada por Magalhães, que partiu de São Lúcar de Barrameda em 20 de setembro de 1519 em busca das Molucas. Mas aqui é preciso outra vez fazer uma precisão e perceber quem é Pigafetta. Pigafetta vem de um ambiente cultural muito sofisticado. Um ambiente cultural que lhe deu uma educação clássica, humanista, digamos assim, da época, profunda, e lhe deu grandes contactos também. Portanto, vem de um mundo que é marcadamente diferente da maior parte dos tripulantes que estão naquela viagem, não é? Isto será muito importante, não só para determinar o olhar de Pigafetta, mas sobretudo para que se perceba a história posterior deste relato. Tendo realizado toda a viagem e participado nos inúmeros e dramáticos acontecimentos que a envolveram, o italiano foi um dos 18 sobreviventes que conseguiu regressar a Sevilha a 8 de setembro de 1522, sob o comando de Juan Sebastián Elcano. Com a chegada destes sobreviventes, iniciava-se uma coisa nova, que era nem mais nem menos que o processo de escrever a história desta viagem. O que é que tinha acontecido mesmo? E este processo de escrita começou logo em tom, digamos, de discórdia, de alguma maneira, porque havia um claro conflito de narrativas. Por um lado, havia uma versão, a versão, digamos, veiculada por Elcano e por muitos dos tripulantes espanhóis, mas não necessariamente todos. Mas, por outro lado, e esta versão tendia não só a exaltar Elcano, mas, sobretudo, e isto é o mais importante, a demonificar Magalhães, quer nas ações, quer nas intenções. Mas, por outro lado, havia tripulantes que não concordariam exatamente com esta versão. E estas versões começam a circular, sobretudo a principal de Elcano, porque todos os sobreviventes são debriefed depois da viagem, são todos interrogados e os seus relatos começam a ser dados. A viagem foi muito polémica, porque teve inúmeros acontecimentos pelo meio que questionavam, enfim, ou foram postos a questionar a integridade de Fernão de Magalhães, do seu capitão, e a sua real intenção. Nestes autores que não subscreviam a versão posta a correr por Elcano, digamos assim, contava-se este jovem italiano, António Pigafetta, que mantinha, como se vai ver, uma lealdade enorme a Fernão de Magalhães. Agora, o que é preciso perceber é que o nome de Magalhães está, no momento da chegada e nos momentos a seguir, está numa situação terrível. Porque se, por um lado, as autoridades espanholas tendem a concordar com a versão de Elcano e, portanto, apresentam uma versão extremamente negativa do papel de Magalhães,
as autoridades portuguesas continuam, e agora cada vez mais, a tratá-lo como um traidor. E, portanto, Magalhães está, do ponto de vista da sua fama, totalmente sem apoio. Talvez pela sua clara opinião favorável a Magalhães, Pigafetta parece não ter sido particularmente estimado pelas autoridades castelhanas, que em particular nunca se interessaram pela sua narração dos acontecimentos da expedição. Tudo leva a crer, e aqui o campo é um pouco nebuloso, mas tudo leva a crer que Pigafetta tem um diário da viagem e que começou nos primeiros momentos a mostrar e a dar a conhecer o diário da sua viagem. Mas certamente que este diário teria opiniões favoráveis a Magalhães e talvez por isso as autoridades castelhanas não se interessaram muito por este texto inicial de Pigafetta. Então, Pigafetta iniciou um périplo que o levou a contactar outras personalidades, incluindo alguns monarcas, entre os quais Dom João III, em Portugal, dando conta dos factos extraordinários da viagem em que participara. Foi recebido por Carlos V, em Valladolid, passou por Portugal, onde teve encontros com o rei Dom João III, depois por França, onde foi recebido pela regente Luísa de Saboia, e em finais de 1522, portanto, de facto, isto é tudo muito, muito rápido, portanto, em finais do ano, o ano da chegada, regressou à sua terra natal. Por esta altura, começam a haver notícias públicas de que existe um relato da viagem. Datam desta altura as primeiras notícias acerca da existência de um certo relato escrito da expedição. Não é claro perceber que relato seria, mas possivelmente a partir das notas que Pigafetta redigira durante o percurso, ou possivelmente de um texto que ele já elaborara a partir de um diário ou do que seja. A existência desse relato suscitou um interesse quase imediato, mas seria necessário passar um conjunto enorme de peripécias e uma intrincada sucessão de acontecimentos até que fosse finalmente divulgado um texto em francês, publicado por um impressor muito famoso de Paris, chamado Simon de Colline, um texto chamado Le voyage et navigation fait pour les Espagnols et îles des Moluques, em Paris. O texto é apresentado sem data, mas é seguramente depois de 26 e antes de 36, por aquele período. Portanto, a primeira vez que um texto escrito por Pigafetta é dado a conhecer ao grande público é numa edição impressa num texto francês, que se torna logo num sucesso enorme. Este texto foi rapidamente traduzido para outras línguas, por exemplo, é rapidamente traduzido agora para italiano, mas também é traduzido para latim e para outras línguas. É um grande sucesso. É incluído nas grandes coletâneas de textos de viagem, como a famosa coletânea de Ramuzio. E, portanto, é espalhado por toda a Europa. É traduzido para outras línguas, é publicado em muitas edições durante o século XVI. É tão importante que, durante séculos, este é o texto que conta a viagem de Fernando Magalhães. Porque, até ao século XIX, o único texto conhecido de Pigafetta é esta versão. De facto, até ao século XIX, toda a divulgação do relato de Pigafetta tem a sua origem na edição de Simon de Colline. O que se passa é que as versões e as traduções, as edições que foram feitas a partir desta edição, tomam grandes liberdades com o texto, traduzindo às vezes muito abertamente, sobretudo truncando, apresentando só excertos. E, portanto, o que circula pela Europa é um texto notável, que logo se parece como notável, mas do ponto de vista textual, com imensos problemas, não é? Estas versões, de facto, têm vários problemas, sendo, como disse, parcelares, truncadas ou profundamente adaptadas. E isso ficou bem claro quando, muito mais tarde, no século XIX, se localizam 4 manuscritos quinhentistas da Relazione. 3 manuscritos em francês e, sobretudo, um importantíssimo italiano que foi localizado em 1797 na Biblioteca Ambrosiana por um grande intelectual italiano chamado Carlo Amoretti. A descoberta destes manuscritos, que são todos do século XVI, e sobretudo o famoso manuscrito da Ambrosiana, permitiu um acesso
muito mais próximo ao que teria sido o relato original de Pigafetta e permitiu em particular verificar as deficiências das edições impressas que circulavam. Não é? Portanto, esta, digamos, é a situação da história textual que eu resumo aqui. Eu remeto para o prefácio da doutora Joana Lima, onde esta história textual está contada rigorosamente e com muito mais pormenor. Mas é uma história textual completa e que é importante ter presente para perceber porque é que o trabalho que se tem feito no século XX e agora no século XXI continua um trabalho de divulgação do texto, agora com parâmetros, digamos, linguístico-científicos muito mais apurados. Sem ser já, digamos, a história textual, quanto ao texto em si, a literatura sobre esta relazione, sobre este texto de Pigafetta, é absolutamente gigantesca, não é? E, digamos, as breves notas que eu pretendo agora dizer não são o lugar adequado para tentar mais uma análise, não é possível. Não é? Mas há alguns aspectos que se devem mencionar e que eu penso que podem ajudar a leitura de quem agora se decidir a ler nesta versão da Joana Lima. Em primeiro lugar, António Pigafetta mostra-se surpreendentemente desinteressado de muitos dos episódios e acontecimentos dramáticos que rodearam a viagem. O seu relato omite acontecimentos que sabemos terem sido de uma importância crucial. Longas etapas da viagem são mencionadas de maneira brevíssima. As questões gerais de política imperial ou da exploração e comercial não lhe merecem qualquer grande atenção. Ou seja, este texto é um texto em que está muito a ser dito e está muito a não ser dito. E as duas coisas são deliberadas. Portanto, Pigafetta tem coisas para dizer e há coisas de que não quer de maneira nenhuma falar, não se interessa. Não é obviamente porque não as conheça, porque viveu-as todas, não é? O que prendeu por completo, e esta é a primeira coisa surpreendente, numa pessoa que atravessa esta viagem, o que prendeu por completo o interesse de Pigafetta foi a extraordinária experiência de observar estas novas terras, uma nova natureza, povos totalmente desconhecidos, com idiomas diferentes, com costumes bizarros. De uma viagem complexíssima, sobre a qual havia um número infindável de episódios, de historietas, ou para contar, ou de implicações políticas, geoestratégicas para analisar, Pigafetta conta toda uma outra coisa. Aquilo que o fascina é esta novidade que ele está a ver e que viu durante esta viagem de uma maneira absolutamente assombrosa. Não é que omita os episódios, e alguns que são aqui relatados, mas o foco do livro não oferece qualquer dúvida, não é? A Relazione é um testemunho excepcional do impacto que as novidades do mundo novo causaram num europeu inteligente e curioso, educado na tradição cultural do velho continente. E há poucos documentos que mostrem isto de maneira tão clara como o texto de Pigafetta. Em segundo lugar, um segundo aspecto que merece ser comentado é que o relato de Pigafetta é, sem a mais pequena dúvida, o principal responsável pela criação de um herói. E o herói é Fernão de Magalhães. Sem Pigafetta, não tinha havido Magalhães. Obviamente, as autoridades espanholas e os homens que eram leais a Elcano não iriam contar uma grande história de Magalhães. As autoridades portuguesas não iriam certamente contar uma grande história de um homem que consideravam ter traído o seu rei. Portanto, a salvação da fama de Magalhães deve-se a este texto. O poder da prosa de Pigafetta, e é de facto do poder de uma narrativa de que se fala, pode avaliar-se exatamente por isto. Pelo facto de ter conseguido que os feitos e a fama de Magalhães sobrevivessem à evidente animosidade com que quer castelhanos, quer portugueses tratavam a sua memória. E isto não é um feito nada menor. Então eu gostava, nos próximos minutos, de dar alguns exemplos
do modo como Pigafetta faz estas coisas todas que acabei de comentar. Mas gostaria de começar por ler o modo como a doutora Joana Lima fala disto no prefácio, cuja leitura recomendo imenso, quando diz o seguinte: atravessando durante 3 anos os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, novamente o Atlântico, sempre no sentido do poente, Pigafetta, o Patrício Vicentino, que ganha uma admiração profunda por Magalhães, morto em Mactan, nas Filipinas, e chega a salvamento à cidade de Sevilha a 6 de setembro de 1522, não é já apenas um homem. É um dos 18 sobreviventes, é uma outra coisa, é um dos sobreviventes da expedição, não é? É um dos 18 sobreviventes de uma viagem da ordem do maravilhoso e do terrível, na qual terá visto e escrito, no diário que levava a bordo, tudo o que há entre o céu e a terra, entre a imaginação humana e o real, e depois reformulado na versão final do livro, que é elaborada entre 24 e 25, mais ou menos, já em Itália. E de que é que fala este livro? Fala de árvores que funcionam como fontes de água, chuva na linha equinocial desenganando as ideias dos antigos, fenómenos atmosféricos como o fogo de Santelmo, aves que se alimentam dos dejetos de outras aves, canibais no território brasileiro, vestidos feitos de penas de papagaio, porcos com umbigos no dorso, imagens entre a fantasia e a realidade, fixadas por Pigafetta num primeiro momento da viagem entre as Ilhas Canárias, o Atlântico e o Brasil, refletem o espanto inicial do autor face a uma nova natureza que percorre toda a relação. O seu olhar registra assombrosas faunas, floras, gentes, costumes, vocabulários. O aspecto linguístico é importantíssimo neste livro. Vocabulários. Mas o aspecto linguístico é o aspecto do interesse pelas línguas de outros. Só para fazer um pequeno parênteses, tudo isto caracteriza de uma maneira que não cessa de nos espantar aquilo a que nós chamamos por economia de palavras a expansão marítima da Europa, portugueses e espanhóis, mas depois também ingleses e holandeses. Porque, não descontando de maneira nenhuma as páginas sombrias, que as houve e muitas, é completamente impossível não notar que o interesse pelo que está adiante determinou grandemente tudo o que sucedeu. É impossível. E o livro de Pigafetta é um testemunho eloquentíssimo disto, de que um ocidental que parte treinado na tradição ocidental, diante desta novidade, gera-se nele um interesse por aquilo pelo qual toda a novidade é objeto da sua curiosidade. Sejam os fenómenos astronómicos, sejam os costumes tribais, seja a maneira como as pessoas vivem, seja a língua, seja tudo. Tudo aquilo é a viagem. O seu olhar registra assombrosas faunas, floras, gentes, costumes e vocabulários num gesto de observação e transfiguração que Gabriel Garcia Marques identifica como a gênese do realismo mágico. Já direi mais sobre isto, porque este realismo mágico precisa de ser, o que é que provavelmente está aqui a querer ser dito, precisa de ser um bocadinho precisado para vermos exatamente o que é que está a acontecer, não é? A consciência, enfim, estou a saltar, mas a consciência desta tradição literária, a tradição literária que está por trás disto, dos livros de viagem, mas que agora é totalmente transformada da tradição anterior, porque o Pigafetta tem diante de si uma realidade que ninguém teve antes, não é? A consciência desta tradição literária exprime-se numa composição textual a posteriori, este aspecto é muito importante, o livro é escrito depois da viagem e é, como eu estou a dizer, é muito deliberadamente construído no que diz e no que omite, não é? A posteriori, que desvia, isto é uma frase, eu estou a ler o texto da doutora Joana Lima, que desvia o olhar do narrador do aspecto geopolítico da viagem, essencial para o domínio da coroa espanhola, no que diz respeito ao controle da rota das especiarias das Molucas para a Europa, desviam para as maravilhas do mundo natural, enquanto concebe um herói à imagem dos livros de cavalaria, Fernão de Magalhães. Então, estas linhas descrevem precisamente aquilo que eu estava a tentar dizer mal, agora pela doutora Joana Lima, bem. Não é? Mas gostava agora de dar exemplos do próprio texto, não já do prefácio e das palavras da tradutora, mas do próprio texto. Vejam, por exemplo, como é que
um episódio absolutamente crítico desta viagem, o famoso episódio, as pessoas conhecem, do motim no Puerto de San Julián. Há um motim importantíssimo que determinará toda a história da viagem e que determinará muitas das acusações contra Magalhães, e, portanto, é um episódio de enorme importância. Portanto, há um conjunto de capitães que se sublevam contra Magalhães, tentam amotinar-se, e Magalhães consegue, com alguns oficiais aliados, consegue terminar e extirpar esta sublevação, o que o faz de maneira violentíssima e determinadíssima, não é? É um episódio muito, muito importante. Mas no relato de Pigafetta, este episódio é reduzido a uma espécie de relatório. Diz assim: ficámos neste porto, ao qual chamámos Puerto de San Julián, cerca de 5 meses, em que aconteceram muitas coisas. A fim de que Vossa Ilustríssima Senhoria, a quem ele está a escrever o livro, saiba algumas delas, aconteceu que, logo que entramos no porto, os capitães das outras 4 naves congeminaram uma traição para matar o capitão-general. E estes eram o veedor da armada, que se chamava Juan de Cartagena, o tesoureiro, Luís de Mendonça, o contador, António Coca e Gaspar de Quesada, e, sendo descoberta a traição, foi esquartejado o veedor dos homens e foi morto a apunhalado o tesoureiro. Dali a uns quantos dias, Gaspar de Quesada, por querer fazer uma outra traição, foi banido com um padre nesta terra da Patagónia. O capitão-general não quis mandá-lo matar porque o imperador Dom Carlos o havia feito capitão. Não é possível descrever o motim do Puerto de San Julián de maneira mais económica. Obviamente, para Pigafetta, um momento que ele viveu, que foi absolutamente dramático e que está contado, porque a documentação permite reconstituí-lo em pormenor, o que já é feito por muitos historiadores, permite reconstituir pormenor, e é uma história complexíssima, interessantíssima, está despachada em, se bem contei, 7 ou 8 linhas. Nesta edição da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Portanto, obviamente, isto não lhe interessa muito. As quesílias entre europeus nunca interessaram muito a Pigafetta. Diferente é, por exemplo, a relação com os vários povos, onde dedica páginas e páginas e páginas. Noutros casos, Pigafetta tem que fazer uma tarefa quase impossível e fala de uma maneira, como é dizer, tem que captar, como é dizer, uma dramaticidade tremenda com uma economia de meios, senão perderia a narrativa, não é? É o caso, por exemplo, da sua descrição de um dos momentos mais importantes da viagem, que é a travessia do Pacífico. Só para que se ponham em contexto, porque eu penso que é importante relembrar bem de que é que nós estamos a falar. Depois de ter feito um feito incrível do ponto de vista de história náutica, que é localizar, reconhecer e atravessar o Estreito de Magalhães, de dificilíssima travessia, ao ser feito pela primeira vez, depois de ter feito este feito, a esquadra de Magalhães, neste momento já com menos um navio, a esquadra de Magalhães está diante do maior oceano do mundo. E Magalhães tem total consciência disto. A ideia que muitas vezes circula, às vezes, na historiografia anglo-saxónica, de que Magalhães atravessou o Pacífico porque não sabia bem o seu tamanho e porque, no fundo, o que teve foi muita sorte. Esta ideia é completamente, empiricamente e provadamente falsa. Nós sabemos, pelas medidas que Magalhães dá da distância da costa da América e as Molucas, e pelos mapas que se usa, o famoso Kunstmann 4, sabemos perfeitamente que Magalhães é totalmente consciente da enormidade de mar que tem diante. Não sabe se não terá um continente pelo meio. Mas da distância às Molucas não tem a mais pequena dúvida. Então faz uma coisa assombrosa. Os primeiros europeus que chegam ao Pacífico num barco, que são esta esquadra, os primeiros europeus que chegam ao Pacífico num barco, atravessam o maior oceano do mundo, de uma ponta à outra, à primeira tentativa. Não há, na história marítima da humanidade, nenhum feito comparável. E isto é descrito. Como é que Pigafetta consegue fazer isto? Diz: na quarta-feira, dia 28 de novembro de 1520, saímos deste estreito e engolfámos-nos no mar Pacífico. Estivemos 3 meses e 20 dias sem nos abastecermos de comida alguma.
comíamos biscoito que já não era biscoito, mas pó cheio de vermes, porque estes tinham comido as partes boas e que fedia grandemente a urina de rato. E bebíamos água amarela já putrefacta há muitos dias, e comíamos umas peles de bois endurecidas pelo sol, pela chuva e pelo vento, que cobrem o mastro maior, para que não se rompesse a enxárcia. Deixávamos-las 4 ou 5 dias no mar, às peles de boi, não é? E depois metíamos-las um pouco sobre as brasas e assim as comíamos. E ainda outras vezes comemos serradura das tábuas. Os ratos eram vendidos por meio ducado cada um, e quem nos dera que os conseguíssemos ter. Mas mais do que todas as outras desventuras, esta era a pior. As gengivas inchavam sobre os dentes de cima e de baixo de alguns homens que de modo algum conseguiam comer, e assim morriam. Por causa desta enfermidade morreram 19 homens, o gigante e um índio da terra do Brasil. 25 ou 30 homens ficaram enfermos nos braços, nas pernas ou noutro local, de modo que poucos permaneceram sãos. Pela graça de Deus, eu não sofri qualquer enfermidade. Nestes 3 meses e 20 dias, navegámos cerca de 4.000 léguas, engolfando-nos neste mar Pacífico. Este é verdadeiramente muito pacífico, porque durante esse tempo não sofremos tempestades. A sorte é sempre importante, não é? Atravessar o Pacífico sem nenhuma tempestade, não é? Porque não sofremos tempestades e não vimos terra, salvo 2 ilhas desabitadas, nas quais não encontramos senão aves e árvores. Só, quer dizer, fazer o parênteses. Navios a navegar 4 meses sem ver terra é uma experiência completamente nova. Quer dizer, só algumas esquadras portuguesas tinham tido, completamente nova para os europeus. Portanto, tudo isto que nós estamos a contar é, enquanto experiência humana, de uma total novidade. Não é só atravessar o maior centro. 4 meses, mais de 4 meses sem ver um ponto de terra, sem poder determinar a sua posição por nenhuma referência de terra. Este é verdadeiramente muito pacífico. 2 ilhas que não encontramos senão aves e árvores. Chamámos-lhes ilhas desafortunadas. Vão 200 léguas de uma à outra. Não conseguimos encontrar lugar para fundear, pois vimos ali muitos tubarões. A primeira ilha está situada a 15 graus de latitude ao austro, a outra a 9. Todos os dias fazíamos 50, 60 e 70 léguas com a corrente ou à popa. E se Deus e sua mãe bendita não nos dessem tão bom tempo, morreríamos todos de fome neste grandíssimo mar. Já explicarei qual é a técnica retórica que Pigafetta está a usar aqui, e vejam a beleza da tradução, como isto está, a beleza da tradução da Joana. O que Pigafetta está a fazer é, diante deste gigantismo, deste feito, ele o que está a contar é o que sucedeu aos homens, é o que sucedeu à população. Porque o feito em si é quase inabarcável. Ele vai dando números, não é? 4 meses sem ver mar, não sei quantas milhares de léguas. Então vai contando o peso, o preço que isso teve sobre as pessoas. E depois termina com uma frase conhecida, não é? Creio, certamente, que não se fará mais tal viagem. Isto que nós fizemos, mais ninguém vai conseguir voltar a fazer. Portanto, a consciência de que o que tinha acabado de ser feito é absolutamente único, quer dizer, Pigafetta não diz, depois de nós virão outros que farão isto muitas vezes. Não. Diz, isto que nós fizemos, nunca mais se conseguirá fazer, não é? E, de facto, como sabemos, demorará muito tempo até ser repetido, não é? Com muitas tentativas e com enormes desastres, não é? Mas, ao mesmo tempo que faz isto, consegue fazer esta descrição, portanto, porque é impossível, enfim, imagina o que é tentar explicar o que é a travessia do Pacífico, como é que se faz isto, não é? Ao mesmo tempo que faz isto, depois vai entremeando com descrições e com novidades que tornam este texto absolutamente fascinante, porque é logo a seguir, logo depois de ter feito a descrição deste passo extraordinário, único na história da marinharia mundial, para sempre, depois diz, observação científica, o polo antártico não é tão estrelado quanto o ártico. Vêem-se muitas estrelas pequenas, tão aglomeradas que parecem 2 nuvens pouco separadas uma da outra e um pouco foscas. Isto é a primeira descrição das nuvens de Magalhães. A primeira descrição das nuvens de Magalhães aparece aqui. Como uma descrição científica depois da primeira descrição da travessia do Pacífico. Mas qual é outro texto que nós temos que ao mesmo tempo descreve a primeira travessia do Pacífico da história e 3 linhas depois, abaixo, descreve a primeira observação de uma constelação nunca vista das nuvens de Magalhães. E o texto é todo assim. Há em páginas que, se nós fôssemos a marcar a primeira vez que isto se fala, é a primeira vez que alguém viu isto. A primeira vez que se descreve isto. É absolutamente extraordinário.
que parecem foscas, no meio das quais estão duas estrelas, não muito grandes nem muito reluzentes e que pouco se movem. Estas duas estrelas são o Polo Ártico. Apesar da nossa agulha variar um pouco, apontava sempre para o Polo Ártico, mas etc. Não vou comentar aqui. Mais um pouco mais abaixo. Quando estávamos no meio deste Golfo, está a falar do Pacífico, vimos uma cruz de 5 lucidíssimas estrelas na direção do poente, distando umas das outras com muita regularidade. Observação do Cruzeiro do Sul. Direta, não é? Continuas, não? A par de tudo isto, todas estas intensidade descritiva muito cuidadosamente montada, em que os registros literários vão variando consoante aquilo que está a ser contado, com uma enorme habilidade por parte de Pigafetta, a parte de tudo isto, chegamos a um dos pontos centrais, que é a observação de outros povos e outras tribos. E aqui demoraríamos muito tempo, porque está cheíssimo de informação. Cheíssimo de informação. Vou ver só muito rapidamente, é talvez um dos tópicos, não sei se alguém fez esta conta, não sei se a Joana saberá, mas deve ser um dos assuntos a que é dedicado mais espaço. A descrição de outros povos, de outros costumes, de outros hábitos, de outras coisas, não é? Falando destes novos indígenas, cada um destes vive segundo a sua vontade. Eles não têm senhores, andam desnudos e alguns são barbados e têm cabelos negros até à cintura. Usam chapéus de palmeira como os albaneses, são grandes como nós e bem constituídos. Não adoram a nada, são oliváceos, mas nascem brancos. Têm os dentes vermelhos e negros porque acham que é uma coisa belíssima. As mulheres andam desnudas, somente cobrem a sua natureza com um tecido estreito, fino como uma carta, que nasce entre a árvore e a casca da palmeira. São belas, delicadas e mais brancas do que os homens, com os cabelos esparsos e longos, negríssimos até ao chão. Estas não trabalham, mas ficam em casa tecendo esteiras, cestos de palmeira e outras coisas necessárias para a sua casa. Comem cocos, batatas, aves, figos do tamanho de um palmo, canas doces e peixes voadores e outras coisas. Ungem o corpo e os cabelos com óleo de coco e gergelim. As suas casas são todas feitas de madeira. Agora já não é os povos nem os hábitos. Agora é as construções. Vivem de quê? As suas casas são todas feitas de madeira, cobertas de tábuas com folhas de figueira maiores do que 2 braças, com soalho de madeira e com janelas. Todos os quartos e os leitos estão guarnecidos de belíssimas esteiras de palmeira. Dormem sobre... E isto continua. E recordo. E estou a falar de 2 páginas e não são... Enfim, são 2 páginas especiais, mas não são de maneira nenhuma únicas. 2 páginas antes tínhamos visto a primeira descrição, a primeira observação das nuvens de Magalhães. Página anterior tínhamos visto a primeira descrição da travessia do Pacífico. É muito difícil encontrar um texto que se compare ao texto do Pigafetta, nesta absoluta novidade, absoluta vitalidade. Eu estou quase a terminar, porque já sei que estou a amassar imenso a assistência, mas de qualquer maneira gostava só de ler aqui mais um pouco. Só para ir ao outro segundo ponto de que eu falei, que é a construção de um grande herói. A figura de Magalhães perpassa todo o relato, mas está feito com tanta habilidade que muitas vezes é só uma sombra que está por trás. Magalhães só de vez em quando aparece na história. Muitas vezes aparece como o capitão tinha dito. E fizemos segundo o nosso capitão. Não é? Até ao momento climático, mas isto passa tudo, muito habilidosamente feito por Pigafetta, em que é uma espécie de uma permanência discreta, mas continuamente permanente desta viagem, até ao momento climático, que é a morte de Magalhães. Umas páginas belíssimas, e eu vou ler aqui um pouco sobre aquele combate final. O contexto, eu penso que todos sabem, não é? Portanto, o contexto é ainda hoje um pouco incompreensível e motivo de grande especulação. Portanto, depois de uma viagem que é feita, digamos assim, em grande velocidade, em direção para chegar às Molucas, ao chegar, Magalhães chega um pouco mais a norte das Molucas, chega às Filipinas. Ao chegar às Filipinas, Magalhães está 40 dias às voltas nas Filipinas. E uma coisa estranhíssima, enfim, depois há muitas interpretações sobre isto, todas elas interessantíssimas, não é? Mas ninguém percebe porquê. Porque é que estando tão perto das Molucas, ele está uma semana de mar, porque é que não vai agora às Molucas? E está. E não só o seu comportamento é errático por ali, como começa a fazer coisas que lhe estavam explicitamente proibidas e que ele nunca tinha feito antes. Magalhães estava explicitamente proibido de se envolver com qualquer questiúnculo local.
porque, obviamente, estes navios, quando navegam, são imensamente apetitosos, estão cheios de canhões, não é? São imensamente apetitosos para qualquer régulo ou poder local, para serem usados numa alguma discussão, algum problema, em qualquer ponto, na costa da África, na costa do Brasil, na costa das Américas, o que seja. E, portanto, Magalhães tem instruções em que está totalmente proibido de se envolver com qualquer situação de local. E desobedece-as quando chega às Filipinas. Então, nas Filipinas não só é errático, como começa a desobedecer e liga-se a um certo régulo local e que vai apoiar. E com isto, envolve-se num combate completamente absurdo, não é? Numa praia, onde, enfim, meia dúzia de espanhóis, como ele diz, ele e mais alguns, se propõem mostrar a 1500 nativos como é que combate um espanhol. E com as tropas todas a dizerem-lhe para ele não ir. Uma coisa estranhíssima, não é? E este combate, que é dramático, diz, leio muito rapidamente. O capitão, quando viu isto, dividiu-nos em duas metades e assim começámos a combater. Chamava a atenção, meus amigos, para a beleza do texto de Pigafetta e para a beleza da tradução da doutora Joana Lima. O capitão, quando viu isto, dividiu-nos em duas metades e assim começámos a combater. Os escopeteiros e os balestreiros atiraram desde longe durante meia hora em vão, somente lhes atingindo os escudos feitos de madeira fina e os braços. O capitão gritava, não atirai, mas não lhes valia de nada. Quando estes viram que atirávamos as escopetas em vão, gritando, determinaram ficar firmes. Mas muito mais gritaram quando as escopetas esgotaram as munições. Não estavam parados, saltando de um lado para o outro, cobertos com os seus escudos. Atiravam-nos tantas flechas e lanças de cana, algumas de ferro. Ao capitão-general, estacas endurecidas com fogo, pedras e lama. Mal nos podíamos defender. Vendo isto, o capitão-general mandou alguns homens queimar as casas destes para os espaventar. Quando estes viram as suas casas arder, tornaram-se mais ferozes. Perto das casas foram mortos 2 dos nossos, e 20 ou 30 lhes queimámos. Outros arremessaram contra nós, que atravessaram com uma flecha envenenada a perna direita do capitão. Por isso ele ordenou que nos retirássemos pouco a pouco, mas muitos fugiram subitamente, ficando cerca de 6 ou 8 de nós com o capitão. Estes indígenas não atiravam para o outro lado que não para as pernas, porque as tínhamos desnudas. Estavam com armadura, não é só as pernas é que não. A tantas lanças e pedras que nos atiravam não podíamos resistir. As bombardas dos barcos, por estarem demasiado longe, não nos podiam ajudar. Por isso começámos a afastar-nos mais de um bom tiro de balestra da praia, sempre combatendo na água, que dava pelo joelho. Seguiram-nos sempre e, buscando a mesma lança, 4 ou 6 vezes nula atiravam. Estes, reconhecendo o capitão, tanto arremessaram contra ele que por 2 vezes lhe arrancaram o capacete da cabeça, mas ele, como bom cavaleiro, permaneceu sempre firme, a par de alguns outros. Mais de 1 hora assim combatemos. E não se querendo retirar, um índio atirou uma flecha feita de cana ao rosto do capitão. Logo o capitão o matou com a sua lança, a qual a deixou no seu corpo. Depois, querendo deitar a mão à espada, não conseguia levantá-la mais do que até metade, porque tinha uma ferida causada pela flecha no braço. Quando viram isto, todos foram para cima dele. Um, com um grande terciago, que é como uma cimitarra, mas maior, fez-lhe uma ferida na perna esquerda, pela qual o capitão caiu com o rosto para diante. Logo foram para cima dele com lanças de ferro e de cana, e com aqueles seus teriácidi, até que o mataram. O nosso espelho, o nosso lume, o nosso conforto e o nosso verdadeiro guia. E estas palavras imortalizaram Fernando Magalhães para sempre. Portanto, sobre a importância do texto, e a beleza deste texto, eu acho que não vale a pena dizer muito mais, mas eu percebem que estou, enfim, a antecipar a parte final, quero explicar esta tradução, percebem a dificuldade que é fazer uma tradução deste texto. Não é? E já explicarei qual é, porque estas variações de género literário e o abundantíssimo conteúdo técnico, ao mesmo tempo com uma beleza de escrita muitíssimo grande, e que foi o que cativou certamente os leitores, tornam isto uma tarefa muito delicada para um tradutor. Mas só antes de chegar, e que será a minha última coisa, ao tradutor, e falar um pouco da tradução que está aqui, eu gostaria só de fazer uma pequena observação sobre o que é que este texto anuncia de uma maneira absolutamente extraordinária. Anuncia aquilo que nós poderíamos chamar o triunfo da autopsia. A autopsia é
observação direta, ops, do grego, o verbo que tem a ver com observar. E a observação direta foi sempre o preceito da medicina antiga, desde a medicina de Hipócrates e depois com Galeno. A única maneira, dizia Hipócrates, a única maneira de saber realmente as coisas é fazendo autopsia sobre elas, portanto, olhando diretamente. Na história do Ocidente, isto teve muitas evoluções e durante muito tempo a massa de conhecimentos muitas vezes tornou-se no critério da autoridade intelectual. E nós sabemos que isto foi assim, e nós sabemos que isto era assim no século XV. A massa de conhecimentos era aquilo que validava a opinião de uma pessoa quando essa pessoa se pronunciava sobre o mundo natural. Isto vai mudar tudo no século XVI, como este texto testemunha tão bem. O que este texto testemunha é que as únicas pessoas que se tornaram agora em autoridades de informação sobre as novidades do mundo são aquelas que o viram diretamente. E, portanto, na hierarquia da validação do saber, deixou de ser a pessoa profundamente culta, aquela que detinha maior peso autoritário, e passa a ser aquela, como Pigafetta, que esteve lá. E o estar lá em observação direta, vai se tornar, o texto é do princípio do século XVI, vai se tornar no modo preferido pelo Ocidente para estudar a natureza. E isto é anunciado de uma maneira absolutamente brilhante neste texto. Pigafetta pode contar estas coisas todas espantosas que vai contar por uma razão. Não é que não fosse educado, era. Mas ele nunca invoca os seus pergaminhos. Nunca invoca a sua educação. O que Pigafetta diz conta coisas absolutamente extraordinárias com uma única base justificativa. Eu estive lá e vi. Autopsia. Poucos textos foram mais transformadores da mentalidade europeia do que este ao introduzir esta nova ideia. Não é? Finalmente, desde o início do século XX, que se têm sucedido edições e traduções da Relazione em diversos idiomas e com diferentes propósitos. O mesmo sucedeu entre nós. Esta não é, de maneira nenhuma, a primeira versão portuguesa da Relazione de Pigafetta. Isto está dito muitas vezes. A tradução que o leitor tem entre mãos não é, portanto, a primeira que se publica em português. Sucede, porém, como já foi aqui várias vezes recordado, que foi só em 1999 que o estudioso italiano Andrea Canova levou a cabo o meticuloso trabalho de análise textual, cotejando os 5 testemunhos quinhentistas, os 3 testemunhos franceses, manuscritos franceses, o manuscrito italiano e a primeira edição impressa, tendo realizado também clarificações filológicas que o texto exigia. Já antes dele, a Denussé, por exemplo, e outros, já antes dele, vários historiadores tinham feito comparações entre manuscritos. Portanto, Canova não foi o primeiro a fazer isto, mas ninguém como ele fez este trabalho filológico e, digamos, de crítica textual de uma maneira tão cuidada. Significa isto que, na história das edições e traduções modernas da Relazione, há um claro antes e um depois de 1999. Porque nós agora dispomos de um texto crítico que, tanto quanto a análise crítica, a análise textual permite afirmar, é o texto que se aproxima mais daquele perdido, enfim, que seria o que Pigafetta escreveu. Enfim, com toda a margem de incerteza que isto tem. Mas o que não podíamos era ficar indiferentes a isto. Nem nós, nem ninguém. No mundo anglo-saxónico, uma vez aparecida a edição de Andrea Canova, em 2007, Theodore Katchey publicou, foi a Joana Lima dos Estados Unidos, não é? Portanto, publicou a tradução, pegou no texto de Canova e disse, e agora é preciso fazer uma boa versão inglesa, não é? Então é isto que está a ser feito aqui. E agora penso que percebem qual é o interesse disto. E seria, enfim, do meu ponto de vista, e a Joana e eu falámos muito sobre isto, seria, como é que dizer, estranhíssimo que as comemorações dos 500 anos da viagem não tivessem este passo. E por isso o Dr. José Marcos foi a primeira pessoa a reconhecer a importância disto. Obviamente que, dispondo nós agora de um texto, o mais cuidado que se pode ter
que é o documento mais importante desta viagem, temos que agora tê-lo em português. Então está explicada isto. Há edições muito boas, obviamente, os estudos. Há uma edição clássica anterior do Visconde de Lagoa, como de 1936, mas o texto tem muitos problemas por várias razões, embora haja um enorme cuidado e as notas sejam ainda magníficas, mas o texto tem problemas, sobretudo porque, como as pessoas que lerem aqui sabem, há muitas descrições de hábitos sexuais de tribos de indígenas, não é? E Pigafetta descreve tudo, sem qualquer problema, não é? Mas por alguma razão, descrições de hábitos sexuais de tribos indígenas que não provocaram nenhuma comoção no século XVI, nem entre clérigos, nem entre a população, nem entre ninguém, chocaram o racionalismo científico do século XIX e XX. Havemos um dia perceber porquê. E, portanto, o que é que eles faziam? Omitiam estas descrições, ou então, como fez o Visconde de Lagoa em 1936, deixou-as em nota no italiano original. O texto está traduzido, mas quando chega aqui, não, isto é só para adultos, não é? Não. Depois há uma edição muito boa de Xavier de Castro, Jocelyn Ramon e o professor Luís Filipe Tomás, enfim, autoridade, mestre de todos nós, o professor Luís Filipe Tomás, mestre de todos nós, e que, portanto, uma edição belíssima, mas é uma edição académica, isto é uma edição francesa, não é? Francesa, com estudos magníficos. Se alguém quiser estudar a viagem com estudos completos à volta, este é o melhor ponto de partida. A Imprensa Nacional de Casa da Moeda, no seu plano, agora traduziu-a para português, o que é um contributo, uma vez mais, de maior valia e, portanto, esta edição magnífica para quem quiser estudar, portanto, com um claro foco académico, está agora disponível em português. Mas esta tradução é feita a partir daquela primeira versão francesa, não é? Não propriamente do texto italiano de Canova, não é? E com isto termino e só gostava de dizer, mas já não preciso dizer muito mais, porque já toda a gente percebeu, agora o problema de fazer uma boa tradução deste texto. Para fazer uma boa tradução deste texto era preciso encontrar ou descobrir uma pessoa em que se reunissem um conjunto de capacidades e sensibilidades que são muito raras. É preciso que a pessoa tivesse o conhecimento técnico de um conjunto enorme de matérias técnicas, a terminologia, o modo de exprimir, que estivesse à vontade nos modos mentais e de escrita do século XVI. E depois que tudo isto, que afeta, digamos, a precisão da tradução, fosse complementado com uma sensibilidade, uma beleza na escrita, um cuidado que afeta a beleza da tradução, e já não a sua precisão, e que não desmerecesse. E esta combinação era muito rara de encontrar. Felizmente, havia a doutora Joana Lima, que resolveu de maneira absolutamente brilhante este problema e que nos deu a todos nós um texto que tem a precisão, a beleza e o encanto imenso do texto de António Pigafetta. Muito obrigado. Vai usar a palavra Sua Excelência o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, professor Dr. Augusto Santos Silva. Todo o protocolo observado, compete-me a mim fazer o agradecimento final, agradecer à tradutora e editora desta obra, Joana Lima, ao professor Henrique Leitão, que tão brilhantemente a apresentou, à Imprensa Nacional, que assegurou uma edição muito cuidada e também ela esteticamente muito bem conseguida, à estrutura de missão, que incluiu esta edição no seu programa de trabalhos, à Academia de Marinha, que nos permitiu aqui fazer a apresentação, ao meu colega Ministro da Defesa, ao Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada, aos Srs. Embaixadores, aos Srs. Oficiais, aos Srs. Académicos aqui presentes e cuja presença também dignifica esta sessão. E este agradecimento é devido porque, doravante, todos nós podemos aceder em bom português à melhor das versões conhecidas, das edições conhecidas
desta obra de Pigafetta, que é essencial para compreender bem a importância da viagem da circunnavegação no seu tempo e o exemplo que ela representa para o nosso tempo. Os três grandes feitos da viagem de circunnavegação, a descoberta da passagem entre o Atlântico e o Pacífico, a travessia do Pacífico e depois o regresso, capitaneados os dois primeiros por Magalhães e este último por Elcano, por uma rota completamente diferente da rota do Índico seguida pelos portugueses. Estes três grandes feitos foram possíveis pela conjunção do melhor conhecimento disponível na época, que vinha da cultura árabe, da cultura judaica, do saber português e espanhol e europeu, pela conjunção de várias vontades e de várias perícias, pela convocação do que melhor a Europa tinha, mas também por uma capacidade de pôr esse conhecimento ao serviço do desejo de conhecer mais, de saber melhor, de descobrir novos caminhos, de encontrar novas oportunidades, seja do ponto de vista científico e técnico, seja do ponto de vista das artes de navegação, seja do ponto de vista geopolítico e comercial. E isso que tornou possível a viagem de circunnavegação é exatamente isso que nós precisamos hoje. Portugal bateu-se em 2014, 2015 para que a governação e o aproveitamento racional dos oceanos e a preservação dos oceanos fosse individualizado na Agenda 2030 das Nações Unidas como um objetivo específico e ficou como o 14º dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que nós todos, comunidade internacional, prometemos vir a cumprir até 2030. E fizemos-lo porque entendemos que o oceano é essa nova fronteira da humanidade que representa um tesouro disponível para nós, mas que ficará disponível enquanto nós soubermos preservá-lo. E para o preservarmos temos que perceber bem que não podemos avançar na agenda climática sem ter em atenção o oceano, não podemos avançar na preservação da biodiversidade sem ter em atenção o oceano, não podemos desenvolver a nossa economia sem ter em atenção a economia azul e não podemos assegurar tudo isto se não assegurarmos a segurança das rotas marítimas, a segurança dos nossos mares e, portanto, também há uma dimensão de governação e de segurança na grande agenda do oceano. E por isso precisamos de uma agenda global do oceano, que o Primeiro-Ministro português propôs à União Europeia que fizesse sua na primeira sessão da Conferência para o Futuro da Europa, que teve lugar a 9 de maio passado, e que nós procuraremos impulsionar na Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, cuja segunda edição se realiza em Lisboa, co-organizada por Portugal e pelo Quênia, entre os próximos dias 27 de junho e 1 de julho. E, mais uma vez, para isso, nós precisaremos de mobilizar tudo aquilo que fez o sucesso da viagem de circunnavegação. A mobilização de todos os saberes disponíveis, a aposta nas novas metodologias que, com base científica e técnica, permitem avançar o nosso conhecimento, mas também a ousadia de não ter medo perante aquilo que ainda não conhecemos, a ousadia de tentar novos caminhos para chegar aos nossos objetivos. Por isso é que, por todas as razões e mais esta, vale a pena ler Pigafetta, por isso é que, por todas estas razões, a humanidade tem que considerar esta relação da viagem feita por António Pigafetta como seu património, e assim Portugal e Espanha apresentaram, no passado mês de novembro, a candidatura conjunta a que o texto de Pigafetta fosse incluindo
incluído no registro da memória do mundo, isto é, nesse dispositivo que nós temos para considerar também nosso património comum, património da humanidade, textos e outros, e textos e documentos escritos. À doutora Joana Lima, que com o seu trabalho permitiu que cada uma de nós, possa ler este texto, o texto de um observador participante, o texto de um naturalista, o texto de um etnógrafo, mas também o texto de um escritor de literatura de viagens e de um panegirista que cria um novo herói, Magalhães. Os nossos agradecimentos e a todos aqueles que permitiram que mais este resultado das comemorações do 5º centenário da circunnavegação e um dos seus resultados mais perenes pudesse ver luz do dia. A todos, muito obrigado. Somente a licença. Com a autorização de Sua Excelência o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, o Presidente da Academia de Marinha declara encerrada a sessão.